Imaginem só, viver num sítio onde a opinião de toda a gente contasse para mudar as leis. Parece uma ideia dos nossos dias, certo? Pois hoje vamos viajar no tempo para descobrir a história incrível de como este conceito revolucionário, a democracia, nasceu, bem, do caos, na Grécia Antiga. É a grande pergunta, não é? Como é que se constrói um governo justo a partir do zero absoluto? Parece uma tarefa, uau, quase impossível. Mas foi precisamente isso que os antigos atenienses tentaram fazer. A história deles, como vamos ver, está cheia de conflitos, de ideias absolutamente geniais e de muitas lições sobre poder e justiça. Vamos lá ver como é que isto correu. Ok, então, antes de chegarmos às soluções, temos de perceber bem o tamanho do problema. E acreditem, era gigante. A sociedade em Atenas estava super dividida. Era quase um barril de pólvora prestes a explodir. Pensem na sociedade de Atenas como uma pirâmide, daquelas bem rígidas. Lá no topo mesmo, estavam os eupátridas. Este nome estranho refere-se à elite, às famílias nobres e ricas que eram donas das melhores terras e, claro, de todo o poder. Logo abaixo tínhamos os jorjóis, pequenos agricultores, e os diurjóis, que eram os artesãos e comerciantes. E lá na base, a esmagadora maioria, os tetais, trabalhadores sem terra nenhuma, que basicamente lutavam todos os dias para sobreviver. Resumindo, o poder estava todo nas mãos de um grupinho muito, muito pequeno. E se acham que isso já era mau, aqui vem o verdadeiro problema. Imaginem viver num sítio onde não há leis escritas. A justiça era... Bem, a justiça era aquilo que os eupátridas, os aristocratas, decidiam que era em cada momento. E adivinhem a favor de quem é que eles decidiam sempre. Exato. Isto, claro, não podia durar para sempre. Algo estava mesmo prestes a mudar. E de forma radical. O descontentamento era já tão grande que era preciso fazer alguma coisa, e rápido. Foi aí que surgiu a primeira tentativa de criar um sistema mais justo. A ideia era simples, mas revolucionária. Criar regras que, pela primeira vez na história, se aplicassem a toda a gente. Nesta história de transformação, há 3 nomes que temos mesmo de fixar. Primeiro, Drácon, que deu um primeiro passo, digamos, bastante controverso. Depois veio Solon, que tentou pôr ordem na economia caótica de Atenas. E, finalmente, Clístenes, o homem que ficou para a história como o pai da democracia. As ações de cada um deles foram como peças de um dominó que mudou o mundo. Ora, as leis de Drácon, bem, elas eram tão, mas tão duras que ainda hoje usamos a palavra draconiano para descrever uma regra ou lei super severa. Pensem nisto, roubar uns legumes da horta de alguém podia dar pena de morte. Parece um exagero total, não é? Um passo atrás. Mas, por incrível que pareça, por detrás desta brutalidade toda, escondia-se uma ideia absolutamente revolucionária. E aqui está ela, a grande mudança. Apesar de serem super severas, pela primeira vez as leis estavam escritas, estavam publicadas para toda a gente ver. Deixaram de ser um segredo que só os aristocratas conheciam. Agora, qualquer cidadão podia ir lá e ler o que dizia a lei. E isto só por si foi um passo de gigante para acabar com o poder arbitrário da elite. Foi o início de tudo. Ok, ter leis escritas foi um bom começo, sem dúvida, mas não resolvia os problemas do dia-a-dia, a pobreza e as dívidas que estavam a esmagar a maioria das pessoas. A tensão social continuava a aumentar. E foi aí que entrou em cena uma nova figura, Solon, com uma missão muito clara: evitar uma guerra civil, fazendo uma reforma total ao sistema. Solon percebeu que tinha de ir direto à raiz do problema, a economia. E a sua medida mais radical foi, uau, acabar com a escravatura por dívidas. Parem para pensar nisto. Uma pessoa não conseguia pagar um empréstimo e tornava-se escrava. Era uma loucura. Solon não só libertou essas pessoas, como proibiu que isso voltasse a acontecer. E não ficou por aqui. Também limitou a quantidade de terra que os mais ricos podiam ter e ainda deu um empurrão ao comércio. Basicamente, abriu novas oportunidades para toda a gente. Mas a maior mudança de Solon foi mesmo esta. A partir dele, o poder deixou de depender só do apelido ou da família onde se nascia. Passou a depender da riqueza. E isto, na altura, foi absolutamente revolucionário. Porquê? Porque significava que um comerciante que fizesse fortuna, mesmo sem ser de uma família nobre, podia agora participar na política. De repente, a porta do poder abriu-se para mais gente. Já não era só uma questão de berço. As reformas de Solon ajudaram a acalmar os ânimos, é verdade. Mas a jogada de mestre, a peça final do puzzle, ainda estava para vir. Quase 100 anos depois, apareceu um homem chamado Clístenes. E foi ele que deu o passo decisivo para criar as fundações daquilo que nós hoje conhecemos como democracia. A ideia de Clístenes foi simplesmente genial e ao mesmo tempo super radical. Ele percebeu que o poder das famílias aristocratas vinha do controle que elas tinham sobre as suas regiões e os seus clãs. Então o que é que ele fez? Decidiu basicamente baralhar as cartas e reorganizar a população de uma forma completamente nova.
E esta foi a sua solução genial. Ele acabou com as antigas tribos, que eram basicamente grupos de famílias poderosas, e criou 10 tribos novas, baseadas não na família, mas no sítio onde as pessoas viviam. E aqui está o truque. Cada uma destas novas tribos era uma mistura de gente da cidade, gente da costa e gente do campo. O que é que isto provocava? Forçava toda a gente a conversar e a trabalhar em conjunto. Tinham de pensar no que era melhor para Atenas, e não só para os interesses do seu pequeno grupo ou da sua família. Brilhante. Toda esta nova organização assentava numa ideia fundamental, uma palavra grega, isonomia. O que é que isto significa? Significa igualdade de todos os cidadãos perante a lei. Ora, num mundo cheio de reis, faraós e tiranos que se consideravam acima da lei, esta ideia era uau! Era a coisa mais radical que se podia imaginar. Era precisamente este o grande objetivo de Clístenes. Muito bem. Então, na prática, como é que esta nova máquina da democracia funcionava no dia-a-dia? Vamos lá dar uma espreitadela a um manual de instruções para perceber as peças principais. O coração de tudo era a Eclésia, basicamente uma assembleia gigante onde todos os cidadãos, homens adultos, podiam ir, discursar e votar diretamente nas leis. Depois, para ajudar a organizar os trabalhos, havia a Bulé, um conselho de 500 pessoas. E aqui veio uma parte super interessante. Os membros deste conselho eram escolhidos por sorteio. A ideia era que assim toda a gente tinha a mesma hipótese de participar e evitava-se a corrupção. E para se protegerem de ameaças, tinham uma espécie de arma secreta, o ostracismo. E para se ter uma ideia da dimensão disto, para tomar as decisões mais importantes, como declarar uma guerra ou exilar alguém, era preciso que estivessem presentes a votar no mínimo 6.000 cidadãos. 6.000! Isto era democracia direta a uma escala que hoje é difícil de imaginar. E o tal ostracismo? Bem, o processo era fascinante. Uma vez por ano, a Assembleia podia decidir se queria usar esta arma. Se a resposta fosse sim, cada cidadão escrevia o nome de uma pessoa que achasse que era uma ameaça à democracia, num caco de cerâmica, um ostracon. Daí o nome ostracismo. Se alguém recebesse votos suficientes, era exilado por 10 anos. Mas atenção a este pormenor, não perdia as suas propriedades. Não era um castigo por um crime, era uma medida de segurança, uma forma de garantir que ninguém se tornasse poderoso demais. Ok, com tudo isto, parece que os atenienses tinham encontrado a fórmula perfeita, não é? Um sistema justo, com participação de todos, mas a pergunta que se impõe é: era mesmo uma democracia para todos? A resposta, infelizmente, é que estavam muito, muito longe disso. A dura realidade é que uma parte gigante da população estava completamente de fora. As mulheres, zero direitos políticos. A vida delas era em casa. Os estrangeiros que viviam e trabalhavam lá, os metecos, podiam pagar impostos, claro, mas votar, nem pensar. E agora o ponto mais chocante. Toda esta liberdade que os cidadãos tinham para ir para a Assembleia discutir política só era possível porque o trabalho pesado era todo feito por milhares e milhares de escravos, pessoas que eram consideradas propriedade e não tinham liberdade absolutamente nenhuma. E esta é a grande e talvez triste contradição da democracia de Atenas. Por um lado, foi uma ideia absolutamente revolucionária para a época, por outro, era uma liberdade para muito poucos, que só existia porque a maioria era excluída. É fundamental percebermos este lado da história também. Mas, mesmo com todas estas falhas, não podemos negar que o legado de Atenas é gigantesco. A ideia de que as leis devem ser iguais para todos, a ideia de que o poder deve estar nas mãos do povo, a ideia de que participar na vida política é um direito, tudo isto nasceu ali, naquelas praças e assembleias. As democracias que temos hoje em dia, de uma forma ou de outra, foram beber a estas fontes. E tudo isto nos deixa com uma última reflexão para levar para casa. Os atenienses, à sua maneira, tentaram responder à pergunta como é que podemos viver juntos de uma forma mais justa. E a resposta deles incluiu ideias como a isonomia. A questão para nós hoje é: quais são as grandes ideias do nosso tempo que vão moldar o mundo de amanhã? Porque a história, essa, continua a ser escrita, todos os dias.